Depois de uma queda de mais de 8% nos últimos 5 dias, as ações da Vale vêm sendo negociadas agora a R$ 60,84. Você que está na bolsa há mais tempo, se lembra de ter visto essas ações negociadas aqui a mais de R$ 110. Galera, é uma queda impressionante para um ativo que possui diversas vantagens competitivas, até mesmo no cenário global, né? A gente vai olhar um pouco para o resultado do quarto trimestre, vou mostrar para vocês por que eu ainda sinto muita confiança na Vale. Tem sim muito ruído político, culminando na queda das ações, pessoal, principalmente com a carta do conselheiro da Vale no dia de hoje. Nós vamos dar uma olhada nessa carta para saber qual é realmente aqui a visão de quem está lá dentro. Existe realmente uma rachadura no conselho da Vale? Nesse vídeo vamos entender também por que a Metal Leve no dia de hoje apresentou uma queda de 6,5%, uma excelente pagadora de dividendos, porém a gente vai olhar os resultados e eu vou destacar para vocês os pontos positivos e também os pontos negativos. Vocês vão entender por que houve essa queda na cotação. Por fim, vamos falar do Banco Bradesco. Pessoal, o Bradesco está mostrando aos poucos que está deixando o gesso para trás, se tornando um banco muito menos ortodoxo, caminhando em direção à mudança cultural que precisa acontecer no banco. Vou mostrar isso para vocês no vídeo de hoje. Para você que ainda não se inscreveu no canal Upside Financeiro, não perde o seu tempo. Aqui você vai ter conteúdo direto, sem enrolação e que vai te ajudar a tomar melhores decisões com seus investimentos. Gostaria também de agradecer demais ao Mauri Wallace. O cara tem deixado diversos comentários nos vídeos, isso tem ajudado bastante a nossa visibilidade. Valeu, meu amigo. Pessoal, hoje nós temos a Vale sendo negociada na mínima dos últimos 3 anos. Esse desconto fica ainda mais evidente quando a gente olha para os indicadores fundamentalistas, né? Uma empresa sendo negociada a um PL de 5,8 vezes, um EV/EBITDA de 4,1 vezes. E quando a gente fala de companhias exportadoras de commodities que tem boa parte da sua receita dolarizada, é mais interessante a gente olhar justamente aqui para o EV/EBITDA e ele aponta para uma empresa muito descontada, né? Vejam que a Vale trabalha praticamente sem dívidas, está com a margem líquida muito elevada ainda de 23%, indicadores de rentabilidade também muito elevados, um ROI de 25% e um ROIC de 21%, um forte crescimento dos lucros e das receitas. Então, olhando por cima, me parece uma empresa muito redonda, né? Muito sólida. Olhando para os principais indicadores financeiros do quarto trimestre de 2023, fica claro que a Vale é muito sólida, né? Mesmo com a queda recente no preço médio praticado do minério de ferro, nós temos a companhia conseguindo entregar crescimento de receita, um forte controle de custos e despesas. Esse talvez seja um dos principais pontos que mostram as vantagens competitivas, né? Uma empresa que consegue produzir mais com menores custos e despesas. Isso se reflete também numa margem líquida mais elevada frente aos pares globais. E olhando para o EBITDA, que é uma aproximação da geração de caixa operacional, a gente percebe a empresa conseguindo performar bem, pessoal. Um EBITDA ajustado, ele apresentou um crescimento tanto na comparação com o quarto trimestre de 2022, quanto com o terceiro trimestre de 2023, e a Vale mantendo ainda uma margem EBITDA na ordem de 49%, né? É claro que nós tivemos o lucro líquido impactado por eventos não recorrentes, mas quando a gente olha para a geração de caixa, a gente percebe que a Vale ainda vem muito bem no final do ano de 2023. Agora, é claro que boa parte da queda na cotação desse ativo vem sendo fortemente influenciada por muito ruído político. Vocês sabem que, se tratando de Brasil, turbulências políticas e econômicas acontecem praticamente o tempo todo, né? E você tem que se acostumar com isso. Por isso que é muito importante para o investidor de longo prazo focar muito mais no fundamento dos ativos, né? Qual é a possibilidade hoje do chefe do executivo conseguir emplacar um CEO dentro da Vale, considerando que a empresa hoje é uma corporation? Então, pessoal, para mim isso é uma possibilidade extremamente remota, né? Porém, no dia de hoje nós tivemos mais um cadáver saindo do armário. O conselheiro da Vale renunciou ao seu cargo com a carta de demissão bastante atravessada, né, pessoal? Na carta ele diz que, em sua opinião, o atual processo sucessório do CEO da Vale vem sendo conduzido de forma manipulada, não atendendo ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Pessoal, então é realmente algo complicado, né? Quando você tem um conselheiro pedindo demissão e entregando uma carta dessa que acaba sendo vazada para a imprensa, isso tende a desgastar bastante a imagem da Vale, que tem sofrido diversos ataques, inclusive sendo fortemente penalizada pelos bancos de investimento, que agora estão rebaixando a recomendação no ativo. Porém, de qualquer forma, o atual CEO vai permanecer até o final do ano de 2024, né? Está sendo contratada uma firma de recursos humanos com experiência internacional para entregar 3 nomes para o conselho, né? Esses 3 nomes serão votados. Além disso, o Eduardo Bartolomeu permanecerá durante todo o ano de 2025, realizando a transição para o novo CEO. Isso já traz um pouco mais de segurança para os acionistas, porque traz um pouco mais de isonomia e também transparência
no processo de sucessão do CEO da Vale. Beleza, Machado? Então é para comprar Vale nos preços atuais? Meu amigo, nada nesse vídeo é recomendação de compra ou venda de ativos. As informações elas vão subsidiar a sua decisão. Você vai escolher tentar entender se a Vale cabe na sua carteira de investimentos de longo prazo. O primeiro ponto aqui é que nós temos 10 analistas cobrindo o ativo e 8 deles vêm recomendando compra, né? O preço-alvo aqui na casa dos R$ 88, né? Então existe um bom potencial de upside se você for acreditar no preço-alvo dos analistas. Outro ponto interessante é que, olhando para fundamentos, a empresa está bastante redonda, como eu mostrei para vocês. Baixo endividamento, altos indicadores de rentabilidade e também de eficiência, entregando um excelente dividend yield. Lembrando que, além dos dividendos, ela vem realizando sucessivas recompras de ações. Isso gera um retorno ainda maior para o investidor de longo prazo. O grande problema, o grande risco da Vale hoje é o ciclo de preço do minério de ferro. A gente tem uma perspectiva de retração na economia chinesa e isso pode arrefecer a demanda por minério de ferro. Isso impactaria diretamente o resultado da Vale. Então hoje, se existe um risco para a Vale, é o risco de queda no preço do minério de ferro. O risco político é algo que eu considero realmente muito remoto, tá, pessoal? Não tem o Vale hoje, justamente por se tratar de commodity. Eu acho muito difícil tentar cravar o fundo da ação. Mas olhando para fundamentos, sem dúvidas, uma empresa com altos níveis de qualidade. Agora nós vamos falar de uma empresa que está entregando um ROI de 45%. Isso mesmo, pessoal, um retorno sobre o patrimônio líquido gigantesco, né? E além disso, um dividend yield de 30%, considerando que ela pagou para o acionista nos últimos 12 meses. A Metal Leve tem sido uma máquina de gerar valor para os seus investidores. Porém, temos que lembrar que é uma empresa do setor industrial e essas empresas têm uma característica um pouco mais cíclica, né? Então a gente tem hoje as ações da Leve 3 retraindo 6,5%. Muito disso se deve ao resultado que a empresa entregou. Vejam vocês que houve retração em todas as linhas do balanço, né? Desde a receita líquida, EBITDA ajustado, margem EBITDA, margem líquida e também o lucro líquido. Tanto na comparação com o quarto trimestre de 2022, quanto na comparação com o terceiro trimestre de 2023. Pessoal, olhando para o balanço de uma forma geral, a empresa não entregou um resultado ruim no que tange ao controle de custos e despesas e também em termos ali de resultado operacional. O grande problema aqui é que está havendo uma menor demanda em todos os segmentos onde a empresa atua, tanto no segmento de equipamentos originais quanto no segmento de aftermarket. E a gente vê que até mesmo o mercado externo, essa demanda arrefeceu bastante, né? Então, um menor volume de vendas ocasionou numa queda abrupta na receita líquida da companhia e os demais fatores foram diretamente impactados por isso. Então, quando a gente olha para fundamentos, é uma excelente empresa, né? Mas como o resultado ele vem retraindo trimestre a trimestre, isso pode indicar que a companhia ela vem passando por um ciclo ali de menor demanda para peças automotivas, né? Talvez a Metal Leve seja uma das melhores empresas do setor industrial. Porém, entrar agora nesses preços, não sei se seria interessante, principalmente considerando a retração contínua no resultado da empresa. Agora vamos falar do Bradescão. Pessoal, o banco quase chegou na casa dos R$11, né? Estou bem acompanhando de perto, quem sabe ele dê oportunidade aí nos próximos meses. Porém, agora já vem apresentando alguns sinais de recuperação, né? Sinais leves ainda. Galera, vejam vocês que o Bradesco está realizando pequenos movimentos estratégicos. E se você não acompanha de perto, você acaba não vendo a mudança acontecendo aos poucos com o banco, né? Vejam que recentemente o banco excluiu o período mínimo de carreira para cargos na diretoria executiva. E qual é a importância disso? Bom, vejam vocês que o banco ele tem a capacidade aqui de contratar excelentes executivos para ajudar na transição do banco, né? Para melhorar também a gestão, a eficiência. Grandes nomes no mercado como o próprio Sérgio Rial seriam uma grande opção para o Bradesco. Porém, esse entrave de ter um período mínimo de carreira de pelo menos 10 anos no banco, isso por si só já era uma grande barreira, pessoal. Como você vai contratar uma pessoa se ela tem que ter pelo menos 10 anos de Bradesco para integrar a diretoria executiva? Com a retirada dessa trava, o Bradesco tem diversas opcionalidades no mercado, podendo trazer nomes de peso para ajudar durante todo esse processo de transição. Hoje um dos nomes de peso no Bradesco é o Luiz Carlos Trabuco. Ele, na verdade, é o homem que dá as cartas por trás da cortina. Foi ele que pagou para o Marcelo Noronha essa missão de conduzir a transição do Bradesco. E vejam o que ele diz aqui. Não há dogmas no processo de transformação organizacional. Se preciso, vamos buscar executivos com novas visões e perspectivas de trabalho para contribuir. Essa frase demonstra claramente que o banco está disposto a passar por cima de todo aquele tradicionalismo que só engessava a cultura do banco, né? Está disposto
abrir caminhos para novos executivos ajudarem a conduzir essa transição. E nessa mesma assembleia também foi aprovada a incorporação do Bradesco Asset ao banco. O Bradesco Asset é o segmento de Wealth Management do Banco Bradesco. E tudo isso busca, pessoal, otimizar a estrutura organizacional, se tornando um banco muito mais eficiente. Então o Bradesco me parece que está pegando o caminho correto em toda essa reestruturação. O banco anda muito descontado nos preços atuais, negociando com desconto de 20% frente ao seu valor patrimonial e nos últimos 12 meses entregou um yield de 8%. É claro que esse yield pode encolher no curto prazo, mas com essa reestruturação dando certo, o banco pode, a médio prazo, voltar a entregar um yield aí próximo da casa dos 10% tranquilamente, né? Então aqui o case é de retomada, de reestruturação. Sigo acreditando no Bradesco e caso o banco venha para a casa dos R$11, a gente vai pensar seriamente em reforçar a nossa posição. Como vocês puderam ver, esse vídeo trouxe diversas informações relevantes para você como pequeno investidor. Eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva, compartilhe esse vídeo em outras plataformas. Se fizer sentido para você, assine o canal por apenas R$ 2,99 para ter acesso a conteúdo exclusivo, ao nosso grupo do WhatsApp, podendo falar diretamente comigo a qualquer momento e também as nossas planilhas de apoio à sua análise. Tenho certeza que pode agregar bastante por apenas R$ 2,99. Fica aí o convite.